Então vamos lá para mais uma produtividade sem frescura e com preguiça. Meu nome é Pietro, do canal Preguiçoso Produtivo, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar por que você trabalha menos pode te fazer produzir muito mais. Isso aqui não é papo de preguiçoso querendo se justificar, não. Isso aqui é ciência, isso aqui é história, isso aqui também é prática. Você vai ver que diminuir as suas horas de trabalho pode ser a chave para você conseguir entregar melhor, com mais criatividade e ainda sobrar energia para você viver a sua vida. Mas antes, deixa eu te cutucar aqui com uma pergunta. Será que você não está confundindo estar ocupado com ser produtivo? Porque veja bem, imagina que você acorda, abre o computador, responde seus e-mails, entra em reunião, resolve pepino, apaga incêndio e quando você olha para o relógio, nossa, já são 10 horas da noite e você pensa, tá, mas o que eu realmente produzi hoje de verdade? Mas isso não é só você que passa. Muita gente, ela acaba ficando nesse estado, nessa armadilha de quanto mais você trabalha, mais você vai produzir. Só que a ciência ela mostra exatamente o contrário. Depois de certo ponto, quanto mais você trabalha, menos resultado você tem. E é justamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Por que que trabalhar menos faz você produzir mais? Quais são os sinais de que você está se matando à toa? E principalmente, como que você aplica a preguiça produtiva do jeito certo, tá? Mas primeiro, vamos desarmar o mito de que trabalhar muitas horas significa produzir muito. O Henry Ford, em 1926, ele reduziu a jornada de trabalho da fábrica dele de 60 para 40 horas semanais. Todo mundo achou que a produção ela ia despencar, mas sabe qual que foi o resultado? A produção ela aumentou, menos horas, mais carros entregues. E até hoje a ciência ela confirma isso. Estudos eles mostram que depois de 50 horas de trabalho por semana, a sua produtividade ela despenca. Passou de 60 horas, você só está fingindo que está trabalhando. Essa é a famosa lei dos retornos decrescentes. Cada hora extra ela vale menos que a anterior, até que vira uma hora simplesmente inútil. Ou seja, quanto mais você estica essa corda, não só você não produz mais, como você produz pior. É retrabalho, é de erro e é desgaste. Só que o curioso é que os melhores resultados, eles não vêm desse esforço contínuo, mas das pausas. A NASA, ela descobriu que cochilos de 20 a 30 minutos, eles aumentam a performance em mais de 30%. A Harvard, ela mostrou que noites de sono bem dormidas, elas têm a capacidade de aumentar a sua capacidade de resolver problemas complexos ao longo do dia. E empresas modernas já testaram isso. A Microsoft, por exemplo, lá no Japão, ela implementou semanas de 4 dias de trabalho e a produtividade ela aumentou 40%. Mas por que isso de fato acontece? Porque o descanso, ele recarrega o nosso cérebro. Sem o descanso, a gente acaba virando um zumbi produtivo, ocupado o tempo todo, mas sem impacto real ali de fato na vida. E não é só descanso físico, não. A gente também entra bastante no quesito de ócio criativo, onde as melhores ideias elas surgem quando você não está tentando ter ideias. No banho, seja numa caminhada, seja no cochilo. O seu cérebro ele conecta pontos sozinho e te dá insights que podem simplesmente resolver aquele problema que você estava atolado ali, não estava conseguindo resolver, ou até mesmo uma ideia de um negócio ou uma ideia que pode mudar a sua vida. Trabalhar menos, ele libera o espaço para você ter mais criatividade. E aí é onde a gente vai de fato começar a inovar, em vez de só ficar repetindo. Eu tenho que admitir aqui para você que eu já fui do time que quanto mais melhor. Eu trabalhava 12 horas por dia, achando que eu estava voando, mas o resultado é que isso me gerou erros bobos, isso me gerou muito estresse, isso me gerou ali chegar próximo de um burnout. E o pior é que quando eu finalmente eu parava, vinha aquela culpa. Eu não conseguia descansar sem pensar que eu devia estar produzindo, que eu devia estar fazendo alguma coisa, que eu devia estar estudando, que eu devia estar lendo. E talvez você até se identifique com isso, porque isso traz alguns problemas comuns, como a criatividade indo para o ralo só, a gente só fica repetindo a tarefa, as nossas decisões elas ficam piores, a nossa vida pessoal ela acaba sumindo, família, amigos, hobbies, tudo isso acaba virando, abre aspas, tempo perdido, e o descanso ele acaba virando motivo de vergonha. E trabalhar demais, na verdade, eu até brinco, né? Que trabalhar demais é tipo você colocar turbo num carro que não tem direção, você vai rápido para lugar nenhum. E a real é que ninguém de fato aguenta ser produtivo o tempo todo, né? Até máquinas, telefones, celulares, computadores, eles precisam desligar. Por que que a gente não precisa também? Agora sim, se trabalhar menos é o caminho,
como que a gente faz para colocar isso em prática sem cair na procrastinação de verdade? Porque não é só sobre cortar tarefas, é sobre você mudar o jeito que você pensa sobre trabalho. Então aqui vai 4 estratégias da preguiça produtiva avançada. A primeira estratégia é você trabalhar em blocos de energia, não em blocos de tempo. Em vez de você pensar em 8 horas de trabalho, pensa em 3 blocos de energia máxima. A ciência mostra que a gente só tem 3 a 4 horas de foco real por dia. O resto é só teatrinho. Então, a ideia aqui é identificar os seus picos, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite, e concentrar suas tarefas mais importantes justamente nesses blocos. O resto do dia, ele acaba se tornando mais manutenção das outras tarefas que você tem ao longo do dia. A segunda estratégia é a regra do 1%. Em vez de você tentar virar a sua vida do avesso, por que você não se pergunta qual que é o 1% que eu posso melhorar hoje e que, repetindo todo dia, vai acumular um resultado gigante? Por exemplo, organizar um arquivo, automatizar uma resposta, melhorar um processo. A preguiça produtiva, ela é confiar no efeito composto, pequenas melhorias que, com o tempo, vão te economizar horas de esforço de trabalho. A terceira estratégia é você definir um padrão mínimo aceitável. Como naquele conceito de startup, MVP, né, o mínimo produto viável, aqui a gente entra num conceito bem parecido, que é o mínimo padrão aceitável de entrega. Porque o perfeccionismo, ele é um dos inimigos da produtividade. E o grande truque é você criar um padrão de entrega bom o suficiente e aceitar parar quando você conseguir chegar nele. Por exemplo, se você precisa escrever um relatório, define entregar 2 páginas claras e objetivas e isso já vai ser um sucesso, né? Então, isso corta a mania de você gastar 5 horas polindo um detalhe que simplesmente ninguém vai ler. Então, definir esse mínimo padrão aceitável que seja bom o suficiente para já te gerar o resultado é uma estratégia excelente. E a quarta estratégia aqui é você fazer do descanso parte da sua agenda e não um prêmio. A maioria das pessoas encara o descanso como algo que só vem se sobrar tempo. A preguiça produtiva, ela coloca descanso na agenda antes do trabalho. Isso porque o seu corpo e a sua mente, elas funcionam em ciclos. Se você agenda uma pausa, a sua energia, ela não vai despencar. É tipo carregar o celular. Você não vai esperar a bateria ela morrer para você conseguir plugar, você vai sempre carregar ela antes. Essas 4 estratégias, elas não são só sobre trabalhar menos por preguiça, mas sobre você utilizar a sua energia e a sua inteligência de maneira mais estratégica. É o famoso não é fazer mais, é fazer melhor e é fazer no ritmo certo, tá? Então, recapitulando e resumindo tudo que a gente conversou até aqui. Trabalhar mais horas não significa você produzir mais. O descanso e o ócio, eles são parte do seu processo. O excesso de trabalho ele vai roubar a sua criatividade, a sua saúde e principalmente o seu tempo de vida. E a produtividade de verdade é sobre o impacto e não sobre a quantidade de coisas que você faz. Se você aplicar isso, você vai trabalhar menos, você vai entregar mais e finalmente você vai ter tempo para viver. Agora, cara, é o mais importante você de fato agir e botar tudo isso aqui em prática. Se esse vídeo aqui ele te ajudou, você já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, porque aqui toda semana eu trago produtividade sem frescura e com preguiça. E olha só, se você quiser aplicar isso tudo de uma forma mais leve, de uma forma mais prática, clica no link aqui da descrição e conhece o desafio 30 dias sem procrastinar. São 30 micro desafios, um por dia, para você vencer a procrastinação sem virar escravo da produtividade tóxica. Valeu e até o próximo vídeo.